Vamos, meus irmãos, abrir nossas Bíblias. Abra sua Bíblia aí, no livro de Salmos, capítulo de número 83, apenas o versículo de número 1. O tema desta noite é o silêncio de Deus em tempos de crise. Quando Deus está em silêncio, quando nós estamos passando por uma crise e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Salmo, capítulo de número 83, verso de número 1. O salmista, ele faz esta indagação da seguinte maneira: ó Deus, não fiques em silêncio, não te cales, nem te detenhas, ó Deus, amém. E outra versão diz: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Salmo, capítulo 83, versículo 1. O salmo inteiro, o salmo de número 83, ele é um grito de angústia. Ele é um lamento do salmista, ele é um lamento de um povo que está cercado por inimigos e que se sente abandonado por Deus. E exatamente no versículo 1, encontramos um apelo urgente, um clamor que ele vem através dos séculos e chega até nós, que pode ser, com certeza, muitas vezes, o nosso clamor. O clamor da solidão, o clamor do abandono. Quem nunca se sentiu, muitas vezes, abandonado, solitário e até muitas vezes abandonado por Deus? Assim como o salmista tinha esse sentimento no seu coração e aquela nação, naquele momento, também tinha esse sentimento, muitas vezes nós também temos esse sentimento. Por diversas circunstâncias que acontecem, nós passamos por isso. Então, a primeira coisa que nós notamos aqui da oração do salmista é o silêncio de Deus, em que ele declara: ó Deus, não fiques em silêncio. Aquele povo estava com um sentimento de perigo, de ameaça, um grande perigo para aquele povo. Nações inimigas se uniam com o propósito de destruir Israel. E é interessante que isso até hoje continua acontecendo, Israel, que está ali agora, nós estamos falando aí de pactos de paz, aliança de paz. Israel está ali, mais uma vez, com mais um acordo de paz, cercado por países ali, que nenhum deles gosta do povo de Israel. Nada muito mudou dessa circunstância do salmista aqui, passado aí mais de 3.000 anos, nada mudou. O sentimento ainda continua esse, um sentimento de que parece que estamos abandonados, perseguidos, e que as pessoas que estão ao nosso redor, no caso aqui ao redor de Israel, queriam apagar a sua memória. Isso continua até hoje. Então esse é um momento de grande angústia, de grande incerteza. E o silêncio de Deus, nesse momento de crise, o salmista fica com esse sentimento: Deus está em silêncio. O salmista fica com aquele sentimento: Deus não está trabalhando, Deus não está agindo para proteger o seu povo. E esse silêncio, ele se torna a cada momento mais angustiante, porque parece que as ameaças dos inimigos estão se aproximando cada vez mais e mais. E da nossa maneira também, nós também temos as nossas crises, assim como o salmista tinha as suas crises de ansiedade, as suas fobias, os seus medos, os seus sentimentos de tristeza. Nós não somos diferentes. No dia a dia, nós também enfrentamos nossas crises. Podem ser até diferentes, mas todos nós enfrentamos nossas crises. Nossos medos, nossas fobias, todos nós temos. E parece que a cada dia que passa, esses medos, essas fobias estão aumentando cada dia que passa. E cada pessoa tem uma crise, um medo. Podem ser crises pessoais, familiares,
financeiras, de saúde, ou uma crise lá no seu bairro, na sua comunidade, no seu país, não importa. Todos nós temos momentos de crise. Podemos até dizer que uns têm mais e outros têm menos, mas todos têm momentos de crise. Todos têm momentos de ansiedade. Todos têm momentos em que sentem-se sozinhos, abandonados. Muitas vezes esse sentimento ele está até na hora em que nós estamos no meio da multidão. Porque a solidão não quer dizer apenas que não há ninguém do nosso lado. Mas a solidão quer dizer que muitas vezes não tem ninguém para compartilhar. Ou que as pessoas que estão ao nosso redor, elas não entendem. Nós estamos vivendo algo que nunca aconteceu, principalmente depois da pandemia. Sabe, algo foi despertado, como se fosse um vírus, em que uma sequência de doenças, né, estão surgindo. Nunca se nasceu tantas crianças, em que nós chamamos crianças atípicas, que estão gerando crises nos seus pais, que não aceitam muitas vezes a situação, que não sabem lidar com essa situação, e a comunidade em geral muitas vezes também não entende isso. Muito pelo contrário, né? Ela até persegue, né? ela atua de uma maneira grosseira. Veja quantas crises, quantas dificuldades, quantos pais, mães que estão com crianças atípicas, que não sabem lidar, que trabalham numa comunidade, numa sociedade que também não sabe lidar. Veja quantos desafios. Mas também, do outro lado, temos o desafio de como cuidar dos nossos idosos também. A dificuldade em que essa geração está envelhecendo. E precisamos nos adaptar. Então nós estamos numa constante adaptação, se adaptando para aqueles que nascem, que nós nunca enfrentamos isso. E se adaptando agora com uma geração que está envelhecendo rapidamente e nunca aconteceu isso. Veja quantas crises, veja quantas lutas. E em todos os lares nós temos isso hoje. Todos os lares nós temos isso. E aí nós poderíamos ficar aqui falando sobre tantos outros problemas, famílias com problemas de drogas, famílias com lares separados, famílias com pessoas que estão presas, crises, crises e crises e crises. E aí, muitas vezes nós olhamos e perguntamos, onde está Deus nesse negócio? Deus abandonou esse negócio aqui chamado planeta Terra e foi embora e nos deixou. Ele está em silêncio porque parece que é tanta angústia, tanta crise, não é verdade? E aí nós nos sentimos igual o salmista, clamando a Deus e sentindo que existe um silêncio, pois temos nossas lutas. Mas, apesar do salmista deixar a entender isso, na primeira frase, né, desse versículo 1 do capítulo 83, em que nós vemos que ele diz que é o silêncio de Deus, ó Deus, não fiques em silêncio, em que ele pede, Deus, fale comigo. Deus se revele, mas ele continua com o seu clamor, e esse deve ser o clamor do cristão, insistindo, não te cales, nem te detenhas, ó Deus. Esse clamor, para que Deus não se cale, para que ele não fique em silêncio, é um reconhecimento da nossa total dependência de Deus. Porque o que nós devemos fazer em relação a tudo isso que foi citado? Reconhecemos que não podemos enfrentar as crises sozinhos. Reconhecemos que precisamos da ajuda e da intervenção divina. É uma expressão de fé que nós temos que demonstrar. Uma fé que tem que ser inabalável, porque apesar do silêncio aparente de Deus, o salmista, ele continua a clamar. Ele continua clamando a Deus. Mesmo que as pessoas podem achar que Deus está em silêncio, que Deus está mudo. Mesmo que as pessoas possam achar que Deus está demorando. O salmista, ele não perde a fé. A fé dele é inabalável. É uma crença de que Deus é capaz de agir.
e que Ele se importa com o seu povo. Mesmo que esse silêncio seja momentâneo, Deus está trabalhando. O clamor aqui não é apenas uma expressão de angústia, mas é um convite à ação, um convite para que Deus haja, para que Ele se manifeste e mostre o seu poder. É um pedido para que Deus quebre o silêncio e mostre que Ele está no presente, que Ele está presente e que Ele está no controle de todas as coisas. O silêncio de Deus não é uma ausência, muito pelo contrário. É importante sempre lembrar isso, que o silêncio de Deus não significa ausência. O silêncio de Deus significa muito mais que Deus está trabalhando. Trabalhando, a gente pode dizer, nos bastidores. Que Deus está trabalhando interiormente. Que Deus está trabalhando no nosso caráter. Que Deus está preparando o nosso caminho. Porque, na realidade, não é Deus que demora. Deus não demora. Na realidade, somos nós que demoramos a entender o que Deus deseja realizar em nossas vidas. Deus não demora e Deus não está ausente. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta. E nós vamos descobrir na palavra de Deus que a presença dele sempre é garantida no meio da crise. Em todos os momentos, a presença de Deus é garantida. Ele fala em Hebreus, no capítulo de número 13, versículo 5, ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. É a promessa da sua presença. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, ele também nos dá a promessa da sua presença. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A presença, a garantia de que Deus está conosco é uma promessa dele. Por isso, nós precisamos tomar posse dessa promessa. Nós vamos entender que Deus, o silêncio de Deus, não é no sentido de que Ele nos abandonou. Mas o silêncio de Deus é que Deus está trabalhando. Ele está trabalhando. E Ele deseja que nós também trabalhemos. Mas qual é o nosso trabalho? Segundo a Bíblia, o nosso trabalho é apenas descansar em Deus. Esse é o nosso trabalho. Segundo a Bíblia, o nosso trabalho é descansar em Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que não é por força, nem por violência, que as coisas vão acontecer. Mas é pelo Espírito Santo de Deus que as coisas vão acontecer. As coisas não vão acontecer por você. A Bíblia diz que é Ele que faz o querer e o efetuar de todas as coisas segundo a sua bondade. Então, o silêncio de Deus não quer dizer que Deus não está agindo. Muito pelo contrário. O silêncio de Deus quer dizer que Ele está trabalhando. Mas o silêncio de Deus também quer dizer que depende de cada um de nós clamar e crer que Ele está presente. Nós não podemos fugir à nossa responsabilidade. Deus, Ele pode todas as coisas, mas isso não quer dizer que nós não temos responsabilidade. A nossa responsabilidade é esperar com paciência no Senhor. A nossa responsabilidade é orar e clamar e buscar a Deus e confiar que Deus está trabalhando. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a sua responsabilidade. A minha responsabilidade não é questionar o silêncio de Deus. Pior do que o silêncio de Deus é o silêncio do povo de Deus que não ora para esse Deus. Porque o silêncio de Deus é que Ele está agindo. Deus, Ele não precisa de mim e de você. Mas apesar dele não precisar de nós, Ele quer que nós trabalhemos juntamente com Ele. Por isso, nós não podemos estar em silêncio. Nós temos que clamar, nós temos que orar. Mas aí está o grande problema. Não é Deus que está em silêncio, é o povo de Deus que está em silêncio.
Porque é o povo de Deus que não ora, que não clama. É o povo de Deus que não adora. É o povo de Deus que não lê a palavra de Deus. É o povo de Deus que não busca a santificação. Porque Deus continua sendo Deus. Ele não mudou. Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o que aconteceu? Foi Deus que mudou ou nós que mudamos? Eu tenho certeza que somos nós que mudamos. Nós é que não oramos mais como oravam os servos de Deus. Nós é que não lemos mais a palavra de Deus como liam a palavra de Deus, os servos dele do passado. Nós é que não frequentamos mais a igreja como frequentavam o povo de Deus. Hoje ficou opcional ir na casa de Deus. Ficou opcional orar. Ficou opcional ler a Bíblia. Isto é, quando me interessa, quando me convém. Mas a oração, a leitura da Bíblia, estar na presença de Deus nunca foi opcional. Sempre foi uma questão de vida ou morte, estar na presença de Deus. Algo que é opcional não demonstra dependência. Eu faço se eu quiser, quando eu quiser. Mas a dependência de Deus, a obediência de Deus é algo obrigatório para que Deus comece a se manifestar de forma que a gente possa ver, enxergar, ouvir o trabalhar de Deus. Porque Ele já disse, Ele está. Por isso, nós temos o quê? Que aplicar isso. Temos que clamar em todos os tempos, não apenas em tempos de crise. Em tempos de crise, temos que clamar mais ainda. Mas sabe qual é o problema? Que nós chegamos no tempo de crise, porque quando a crise vem, nós não estamos preparados. Quando a crise vem, nós não estamos preparados. É aquela historinha para criança da formiga e da cigarra. Enquanto está o verão, tudo bem, em que a gente precisa se preparar para o inverno que virá, nós estamos apenas como a cigarra, cantarolando, tocando, rindo, se divertindo. Enquanto a formiga está ali, trabalhando dia após dia, sol após sol. E ela vai levando, tudo que ela pode, para ali o seu local onde ela mora, debaixo da terra, ela vai. Porque ela já sabe, no seu instinto animal, de que chegará um momento em que ela vai precisar de toda aquela reserva. E quando chega esse tempo, ela está preparada. Na vida do cristão, deveria ser assim. Mas é interessante que a gente age mais quando? Quando a crise chega, quando o inverno chega. Quando o inverno chega, é que nós resolvemos orar mais, ler mais a Bíblia, frequentar a igreja mais. Só que aí muitas vezes nós não estamos preparados, não dá tempo para isso. Porque nós colocamos esta questão da vida cristã como algo apenas opcional. É uma opção. Quando eu precisar, eu procuro. Mas isso pode ser, então, eu precisar na busca de uma ferramenta, ali de alguma coisa em casa, de algum instrumento em casa, mas não com Deus. Mas é isso que acontece geralmente nos tempos de crise. Aí nós achamos que Deus não está trabalhando. Mas é interessante que quando tudo estava bem, Deus estava trabalhando. Quando eu estava com saúde, Deus estava trabalhando, porque Ele manteve a minha saúde. Quando eu estava empregado, Deus estava trabalhando, porque eu estava empregado. Quando estava tudo bem na família, Deus estava trabalhando, Deus não estava em silêncio. Mas quando vem a crise, aí Deus entra em silêncio. Aí a culpa é de Deus, porque eu fiquei desempregado, porque eu tive um problema no meu casamento, porque eu tive um problema com os meus filhos. Aí é culpa de Deus, porque Deus não ouve as minhas orações. Mas quando eu estava empregado, será que eu orei ali pela empresa para que Deus continuasse abençoando a empresa, que Deus abençoasse o meu patrão para que ele prosperasse mais, as vendas aumentassem, Será que quando os meus filhos estavam todos na casa do Senhor, todos estavam bem, será que eu orava por eles, eu lia a Bíblia com eles, eu levava para a igreja? Será que quando meu casamento estava tudo bem, eu orava ali com a minha esposa, com o meu esposo, nós tínhamos a comunhão com a família, será que eu fazia tudo isso? Geralmente a gente não se lembra disso. Mas aí,
quando vem o dia mau. Quando vem os tempos de crise, aí Deus está em silêncio. Mas não é Deus que estava em silêncio. Fui eu que fiquei em silêncio esse tempo todo e não vi que Deus me abençoou esse tempo todo. Deus me abençoou esse tempo todo e eu não vi isso. Então nós temos que clamar a Deus em todos os tempos, pois Ele ouve o clamor do seu povo e Ele se importa com cada um de nós. Por isso, é preciso confiar na fidelidade de Deus em todos os momentos. Deus é fiel em todos os momentos. Porque se tudo está bem na minha vida agora, nesse momento, é porque Deus é fiel. E se por algum motivo algo de errado vier a acontecer, Deus continuará sendo fiel. Mas fiel ainda. Então, mesmo quando você não entende o que está acontecendo, confie na fidelidade de Deus. Porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Porque não existe nenhuma promessa na Bíblia em que diz que nós não teremos problemas. Muito pelo contrário, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Foi a declaração de Jesus Cristo. Mas Ele completa essa declaração: mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, em tempos de crise, em que parece que Deus está em silêncio, eu preciso ter o ânimo renovado. Eu preciso ter um bom ânimo, um ânimo melhor, para que eu consiga ver o trabalhar de Deus. Eu preciso ter um ânimo melhor, um ânimo maior. Por isso, eu preciso buscar a presença de Deus em todos os momentos, ao invés de desesperar, de arrancar os cabelos, né? Com o aparente silêncio de Deus. Ao invés de eu desesperar, eu preciso buscar mais ainda. Em tempos normais, nós vamos orar, ler a Bíblia, ir na igreja. Mas em tempos de crise, devemos orar mais ainda, ir mais ainda à igreja, ler mais ainda a Bíblia. O problema é que a gente quer fazer tudo apenas em tempos de crise. E aí nós não temos força. Não temos força o suficiente para fazer isso. Não dá apenas para se abastecer, buscar a Deus apenas nos tempos de crise. Não dá, não funciona assim. Não funciona assim. É por isso que nós vemos, muitas vezes, cristãos fracos, sem ânimo. Por quê? Porque eles não se prepararam de forma adequada. Eles não se prepararam de forma adequada. Por isso, precisamos nos questionar nesta noite. Se não estamos em tempo de crise, será que estamos nos preparando para o tempo de crise? Será que temos uma reserva, espiritualmente falando, para o tempo de crise? Para estarmos mais tempo na presença de Deus? Porque quando vem os tempos de crise, aí a gente vê como falta tempo para Deus. Porque quando você está doente, você tem menos tempo, porque você está mais tempo no hospital, não é verdade? Você perde noites de sono por causa da doença, ou por você, ou por outra pessoa. Quando você está desempregado, a mesma coisa. E aí a gente diz para Deus que quando tudo está bem, a gente não tem tempo para Deus. Quando a saúde está bem, você tem tempo para ir à igreja, você vai passear mais do que vir à igreja. Quando a saúde está boa, né, que você tem forças para orar, para ler a Bíblia, você prefere dormir, porque está muito cansado. Veja a questão das nossas prioridades. Por isso nós temos que pensar e refletir como estamos nos preparando para os tempos de crise. Ninguém sabe quando essa crise virá. Ela não avisa, ela não bate a porta, assim como fala que a vida do Filho do Homem vai ser de uma forma inesperada. Como o relâmpago, né, que sai do Oriente e vem para o Ocidente, como um ladrão que vem quando você menos espera. A crise também
é dessa maneira. Por isso nós temos que entender que esse Salmo, capítulo 83, especificamente o versículo número 1, ele nos ensina que é normal sentir angústia e frustração em tempo de crise. É normal. Ninguém está dizendo aqui que você vai ficar rindo, eu estou passando dificuldade, eu estou doente, eu vou ficar rindo. Isso é louco, isso é loucura. Não é isso. Não é isso que ele está dizendo. É normal, sim, nós ficarmos abatidos, tristes. Claro, por quê? Porque nós somos seres humanos. Jesus chorou, Jesus teve momentos de crise, não é verdade? Tem momento que Jesus ele chegou a suar sangue de tanta opressão que ele passou, não é verdade? Então é normal. Agora, o que não é normal é ser derrotado por causa da crise. O que não é normal é perder a esperança na hora da crise. O que não é normal é se afastar de Cristo Jesus na hora da crise. Porque é o que nós estamos vendo. As pessoas, cada dia que passa, estão se afastando mais de Deus. Sabe, nós tivemos aí a pandemia. Não é verdade? Tivemos a pandemia aí, que apavorou o mundo todo, que nunca aconteceu algo de tamanha envergadura, que todo mundo foi atingido de forma simultânea, porque geralmente o caos acontece em lugares isolados, mas atingiu o mundo todo. E o que aconteceu? Quando tudo isso passou, as pessoas sumiram das igrejas. Muitas pessoas sumiram das igrejas. Comparado com o que a Bíblia fala no livro de Apocalipse, das pragas que virão do Apocalipse, a gente pode dizer que, fazendo uma comparação bem pequena, né, a Covid foi uma das pragas, comparado com o que virá. Mas foi uma das pragas comparado com uma gripezinha. Apenas uma gripezinha, comparado com o que virá no final dos tempos. Então imagina, essa pequena gripezinha, o que ela fez com a humanidade. Imagina o que será quando todas aquelas pragas lá do Apocalipse vierem, uma atrás da outra. O que será de nós? Por isso temos que clamar a Deus com fé, confiando em sua fidelidade e buscando sua presença em meio à tempestade. Que você possa aprender a lição do salmista. Ó Deus, não fiques em silêncio, não te cales, nem te detenhas, ó Deus, sabendo que Ele nos ouvirá e nos responderá no tempo certo. Temos que estar preparados para todos os momentos de crise, no nome de Jesus, amém. Curva a sua cabeça mais uma vez, vamos orar, pedindo para que Deus trabalhe em nossas vidas, continue trabalhando de uma forma mais efetiva ainda, para que a gente coloque diante dele agora, orando, nesse aparente, silêncio dele, que você coloque diante de Deus a sua vida e clame a sua misericórdia e nunca perca a fé, no nome de Jesus. Pai, muitos estão passando agora por momentos de crise. Infelizmente, Senhor, alguns perderam a fé, o ânimo. Por isso, eu clamo por esses que ouvem a minha voz nessa noite. Restaura a esperança, a fé, nesse momento agora, Pai. Trabalha, Senhor, na vida de cada um de nós agora, Senhor. Se existe alguém que está sem ânimo, sem esperança, que seja restaurado agora no nome de Cristo Jesus. Que todos venham buscar a Ti, cada vez mais e mais, no nome de Jesus. Por isso, Senhor, eu oro no Teu amor, na graça e na paz do Teu Filho amado Jesus, e nas consolações do Teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém e amém.